Vamos iniciar o nosso estudo desta noite. Mais uma vez, agradeço o convite para poder compartilhar com vocês do Grupo Espírita Amor a Verdade um pouco, fazer reflexões sobre essa temática, essa relevante temática espírita. E separei aqui um texto para a gente fazer antes da prece inicial, do livro Vigiai e Orai, do Carlos Barcelli, uma psicografia do Carlos Barcelli, o espírito é o irmão José, e o capítulo se chama Consentimento. Diz assim: frequentemente te queixas da influência perniciosa dos espíritos infelizes. Dize-te debaixo de terrível obsessão. Clamas contra a ação das entidades desencarnadas que te submetem. Em parte alguma do universo, ninguém se encontra exclusivamente à mercê do mal. Contrabalançando o assédio das forças das trevas, existe a proteção dos amigos da luz. A ação que nos é sugerida por alguém, seja no corpo ou fora dele, carece de nosso consentimento para se concretizar. A rigor, ninguém constrange alguém sem que esse alguém lhe ofereça alguma passividade. Os espíritos superiores não cessam de tentar influenciar-te o pensamento. Ausculta a sugestão dos espíritos bons e não te inclinarás à influência dos maus. Vamos elevar o nosso pensamento, então, meus irmãos, ao Pai Celestial, o nosso Pai Criador, Deus Todo-Poderoso, soberanamente bom e justo, e agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos para tratar de uma temática muito importante para o Espiritismo e para todos nós, que essas reflexões possam realmente tocar os nossos corações, e que a gente possa compreender que as reflexões provocadas pelo Espiritismo em nós são reflexões do próprio Cristo, uma vez que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Então, que esses ensinamentos do Cristo, do Mestre Jesus, possa tocar os nossos corações e as nossas mentes, para que possamos ter a força, a coragem de superar as dificuldades da vida e, sobretudo, realizar a nossa autotransformação, que nos conduzirá certamente em direção aos céus, onde jaz o nosso Pai amoroso à nossa espera. Que o Mestre Jesus possa estar conosco, bem como os benfeitores dessa casa de amor e caridade, e que possamos então, através das reflexões, tocar o coração daqueles que necessitam fazer a sua autotransformação através da palavra do Cristo. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre, e que os benfeitores possam nos abençoar. Graças a Deus. Muito bem, pessoal, temática centrada no Livro dos Espíritos, é uma questão, na verdade, é uma série, é um subtema do Livro dos Espíritos, tá? A influência dos espíritos em nosso pensamento e em nossos atos. Esse é o subtítulo lá do Livro dos Espíritos, que aborda as questões 459 à questão 472. Mas essa temática, ela envolve toda a codificação.
envolve muitos outros livros promovidos pelo Espiritismo. E a gente vai perceber quão importante é a gente refletir sobre essa situação da influência dos espíritos em nossas vidas. E, em particular, eu tenho, assim, um sentimento muito positivo, pois foi a questão 459 que me tocou, assim, de forma bastante contundente, e a partir daí eu modifiquei uma série de comportamentos na minha vida que certamente não condiziam com um procedimento cristão, com o procedimento de um bom cristão. Então, a questão 459 foi para mim o ponto de inflexão, como a gente diz na matemática, que é o ponto de transformação, aonde a função inverte, né? Se está crescendo, ela passa a cair. Se está caindo, ela passa a crescer. Esse ponto de inflexão, para mim, foi quando eu pude perceber a importância na minha vida da questão 459. Então eu falo da questão 459, é uma das poucas que eu consigo memorizar, exatamente porque me tocou de forma muito particular. Muito bem. Então, na questão 459, Kardec pergunta sobre a influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos. E os espíritos dão essa resposta maravilhosa que certamente vocês, estudiosos do Espiritismo, já sabem de cor, que eles influenciam sim a tal ponto de ordinário serem eles os que dirigem nossos atos, nossas vidas. Então, se a gente for parar para pensar, somos muito influenciados. Nós somos influenciados e influenciamos, porque o ser humano, o homem, ele é um ser social. E como um ser social, estabelece relacionamentos, né? E do ponto de vista do espírito encarnado por encarnado, isso é muito evidente, ok? Muito evidente. Né? A ciência social vai perceber isso de maneira bastante clara. A psicologia também vai falar isso de maneira muito clara, muito contundente. Então, nós influenciamos as pessoas de diversas formas, através da nossa palavra, do nosso verbo, através do nosso comportamento, através dos nossos exemplos. Existem muitas formas de influenciar. Então, nós influenciamos e somos influenciados quando a gente pensa no mundo material, no mundo físico, no qual nós estamos imergidos, né, mergulhados. E Kardec traz essa reflexão, mas não é para os encarnados, né? Não é a influenciação entre os espíritos encarnados que Kardec, sobretudo, direcionou a questão. E os espíritos também direcionaram a resposta. Sobretudo, a influenciação que vem do mundo espiritual, daqueles que já habitaram o corpo de carne e agora estão na erraticidade, no plano espiritual, e muitas das vezes de forma sutil, né, imperceptível para os olhos materialistas. E a gente tem que entender que a doutrina espírita, as doutrinas espiritualistas acreditam na imortalidade da alma, mas nem toda a sociedade acredita nesse princípio filosófico. Então, na verdade, acaba construindo, acaba abrindo brechas, né, através da invigilância, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né, deixa de perceber como somos influenciados e tão
intenso é essa influenciação, e nós vamos falar aqui de algumas situações. Então, a influência espiritual, né, a influência que a questão 459 nos reporta, na verdade, nada mais é do que uma aceitação, né, uma comprovação, melhor dizendo, da continuidade da vida, da imortalidade da alma, né? Porque não tem sentido de falar da influência dos espíritos se a gente acha que a alma, que é o ser inteligente, que a nossa individualidade se perde com a morte do corpo físico. Então, a constatação da influenciação espiritual em nossas vidas nada mais é do que uma comprovação, né, da continuidade dela, de que a vida não se extingue com a morte do corpo físico. Isso é uma questão muito clara, né? Muito evidente aí, se a gente for olhar do ponto de vista filosófico, do ponto de vista da lógica que a sentença nos traz, ok? E gostaria de fazer a exposição de uma situação apresentada pelo expositor espírita Haroldo Dutra, e ele, numa das suas apresentações, das suas exposições, fez a referência a uma situação, a um caso estudado por Kardec na Revista Espírita. Ok? Eu faço questão de trazer esse depoimento realizado pelo Haroldo Dutra, mas presente na Revista Espírita. Kardec era um estudioso e não perdia tempo em estudar os fenômenos mediúnicos, os fenômenos espirituais e a própria influenciação dos espíritos em nosso comportamento, em nossas vidas. E aí Kardec vai ao teatro e leva um médium exatamente para fazer alguns experimentos, fazer algumas confirmações de alguns fenômenos. Chegando lá no teatro, né, a peça acontecendo, e um espírito se aproxima do médium e avisa que gostaria de se comunicar, gostaria de apresentar algo que iria chamar a atenção de ambos, médium e do Kardec. Então Kardec pede para que eles se esclarecesse de uma forma mais contundente do que se tratava, e ele falou que iria, primeiro pediu para que ambos observassem a parte superior do teatro, né, à direita, e observasse duas senhoras que estavam assistindo a peça. E então Kardec observou, sim, a gente observa elas atentamente aí assistindo a peça. E o espírito então falou que iria retirar as senhoras, fazer que as senhoras saíssem do espetáculo. E assim foi feito, né? Passado alguns minutos, as senhoras conversaram uma no ouvido da outra e depois saíram. E Kardec então pergunta para o médium, né, através do médium, para o espírito, qual era o objetivo daquele tipo de situação que ele apresentou. E o espírito falou que era para mostrar para Kardec como eles, no mundo espiritual, influenciavam as nossas vidas. Então, esse caso é um caso que está relatado na revista Espírita. Eu não sei o ano, né? Vou ficar aqui devendo, mas esse tipo de situação contada por Kardec não é milagre. Esse tipo de influenciação não se trata de algo milagroso, ok? Se a gente for observar um bom hipenetizador,
né, praticante da hipnose, é capaz de, né, um mágico, ele que conheça sobre hipnose, é capaz de fazer algo semelhante, né? Vai preparar antecipadamente, porque a hipnose exige, né, que ele faça uma pré-hipnose anterior, né, vamos dizer assim, faça toda uma preparação em termos de sugestão, e aí, no momento que ele quer que um indivíduo realize determinada coisa, ele fala uma frase que vai servir como gatilho e a pessoa faz exatamente o que o hipnotizador deseja. Então, existem alguns casos. Eu andei pesquisando na internet e encontrei alguns relatos de crimes realizados por hipnose. A pessoa foi hipnotizada e foram roubadas, né? Então, há o caso de uma senhora em que duas pessoas que ofereciam o serviço de leitura de mão fizeram a hipnose e a roubaram. Há casos de criminosos que abusaram sexualmente de determinados clientes. No caso, eu estou me referindo a um advogado na Grã-Bretanha, lá em Inglaterra, saiu nos jornais. Kardec fazia muito isso, pegava o jornal e fazia análise. Então, era um método que Kardec adotava. E eu tive a curiosidade de procurar e encontrei esses casos. Então, o advogado hipnotizou através de técnicas de hipnose que ele aprendeu a sua cliente e abusou sexualmente dessa senhora. Foram casos que foram para a justiça e a pessoa foi presa. Então, e se vocês procurarem também hipnoses, crimes por hipnose, vocês vão encontrar muita coisa, muita informação de jornal informando e falando sobre os mais diferentes tipos de hipnose, ok? Então, é um tipo de influenciação, nesse caso de encarnado para encarnado, mas o caso que foi apresentado por Kardec, essa influenciação aconteceu do mundo espiritual, de um espírito desencarnado para um espírito encarnado. Na questão 461, Kardec vai perguntar aos espíritos sobre a distinção dos pensamentos, né? Quando a gente consegue fazer a distinção dos pensamentos como sendo nossos ou quando sendo sugerido, ok? E os espíritos vão falar que para nós que nem sempre é possível fazer essa distinção, né? Nem sempre é útil fazer essa distinção, apesar de que o primeiro pensamento geralmente é proveniente de nós e o outro seria uma influenciação. Mas nem sempre essa distinção ela é possível. E Deus faz que seja assim porque tem as suas razões. Certamente, às vezes, pode ser prejudicial para nós fazer essa distinção e, de certa forma, sem conhecer se é um pensamento, se é um pensamento nosso ou se é um pensamento sugerido, nós assumimos, temos mais liberdade para tomar a decisão e assumimos a responsabilidade pelos nossos atos de maneira muito mais contundente, ok? Então, ele fala também na questão que geralmente o pensamento sugerido ele vem como se alguém tivesse, né, a gente fica com a impressão de que realmente alguém estivesse falando conosco. Eu achei isso bastante interessante e compartilho aqui com vocês, convidando a todos a lerem a questão 461. Ok? Bom, temos como é que funciona a questão
aqui da influenciação. Mas antes de falar sobre o mecanismo de funcionamento da influenciação, né, falamos de algum caso, né, o caso apresentado por Kardec, e vamos falar um pouquinho sobre os mecanismos de influenciação, como é que funciona essa influenciação. Eu queria falar aqui um pouquinho sobre o chat, né? Ver aqui o pessoal, ó, a Felícia de Jesus dando boa noite, né, a todos, né, Claudete também, a Célia também. Pessoal, pode perguntar, tá? Eu gosto de interagir, de vez em quando eu paro aqui, ó, para dar uma olhada quem tá. A Solange está aqui dando boa noite para nós, a Cilda. Então, se vocês quiserem perguntar sobre essa temática, fiquem à vontade, ok? Bom, então voltando a falar um pouquinho sobre a temática da influenciação espiritual, né? Basicamente, esse tipo de situação ocorre pelos mecanismos de sintonia e afinidade. Basicamente é isso. Os espíritos se aproximam de nós através da sintonia, né? Como se fosse a estação de rádio. Estamos na Rádio Rio de Janeiro, né? Estamos na Rádio Rio de Janeiro, mudamos de canal, estamos sintonizados, ouvindo os programas de espiritismo, aí queremos escutar uma música, sintonizamos uma outra rádio, ok? Então, essa mudança, eu passo a ouvir a música na rádio, uma dessas rádios comerciais, ok? E paro de ouvir a Rádio Rio de Janeiro. Ou vice-versa, estou numa rádio comercial, quero ouvir a Rádio Rio de Janeiro, eu mudo o dial, né? Nem sei se mais existe isso. Agora acho que é por digitalizado. Mas de qualquer forma, eu mudo a minha frequência e deixo de ouvir as músicas da rádio comercial e passo a ouvir a música, o programa da Rádio Rio de Janeiro. Então, ou seja, através desse mecanismo de sintonia e de afinidade, então, evidentemente que os espíritos vão buscar os seus afins, vão buscar os semelhantes, ok? Na forma de pensar, na forma de agir, na forma de sentir. É daí que vem a sintonia, através desse mecanismo. E Kardec fala um pouco sobre isso, sobre a atração dos espíritos, na questão 518 do Livro dos Espíritos. Se vocês forem lá, Kardec vai perguntar um pouco como é que se dá a dinâmica da aproximação dos espíritos. Os espíritos são categóricos em afirmar que, né, os benfeitores espirituais aí que ajudaram na codificação são categóricos em afirmar que os espíritos na erraticidade preferem estar nos meios, né, e junto daqueles que se assemelham. Então, eles ficam mais à vontade com as pessoas com que se compatibilizam. Não é assim que acontece entre nós, na relação social? Nós não gostamos de estar com aqueles que comungam de ideias assemelhadas conosco? É isso que a pessoa que gosta de futebol, as pessoas se reúnem para assistir, não é isso? Para que torce para um time, por exemplo. Então, nós fazemos isso enquanto encarnados, e quando estamos desencarnados, sem o corpo físico, agimos da mesma forma. E Kardec traz, então, através da pergunta 518 do Livro dos Espíritos, os Espíritos vão falar para a gente que ficamos à vontade com aqueles que nos são semelhantes, até mesmo porque os nossos semelhantes gostam de nos ouvir, e os Espíritos querem isso, né? Querem fazer a influenciação se dá quando a pessoa para se ouvir. Então, é por nossas tendências, são as nossas tendências, né, que o homem carrega, que atrai os espíritos, ok? E a partir daí surge a influenciação. Como diz aqui a Claudete, a lei de sintonia, isso mesmo, tá?
Tem uma figura, uma metáfora que eu acho fantástica, presente no que Kardec utiliza na codificação e está presente no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no último capítulo, o capítulo das preces. Kardec, no último capítulo, que é o capítulo 28, relaciona uma série de preces, e essa prece é a prece para a prece para os inimigos, se eu não me engano. É no item 16, não tenho certeza se estou aqui com o Evangelho, mas capítulo 28, item 16, ok? E aí Kardec fala que os espíritos, eles de certa forma são como moscas que conseguem farejar a carne estragada, em decomposição. Eles, na verdade, eles farejam as chagas da alma como as moscas farejam as chagas do corpo. Eu acho essa figura de linguagem, essa metáfora que Kardec traz aí, então, no capítulo 28, no item 16, é muito interessante. Isso porque, como a gente tem cuidado de limpar o nosso corpo físico, tomar banho regularmente, lavar nossas mãozinhas, e agora em especial passar aquele álcool em gel para não pegar o vírus da Covid, não é isso que nós fazemos? Então, da mesma forma que a gente tem o cuidado com o corpo físico, precisamos ter o cuidado com as impurezas da alma, fazer a higiene da alma, ok? Como é que a gente pode fazer isso? De diversas formas, né? Através de boas leituras, através de assistir bons filmes, através da boa prática, né? Do auxílio aos que necessitam. Então, são maneiras em que você são recursos que a gente precisa utilizar para que a gente mantenha a nossa alma livre das impurezas que a maculam, pois esse é o caminho. E no livro dos médiuns, né, eu gosto de falar da bibliografia espírita, e é importante deixar sempre as referências, viu, pessoal? Lá no livro dos médiuns, no capítulo 23, que é o capítulo das obsessões, a influenciação do ponto de vista negativo, né? A gente tem a influenciação também dos bons, como a gente viu aqui na leitura da página. Quando eu fiz a leitura da página, escolhi um texto exatamente para isso, que falava da influenciação dos maus, mas que também temos as influências. Ninguém está sujeito somente à influenciação dos malfeitores que estão no espaço. Mas nós temos o nosso anjo protetor, não é isso? Nós temos os espíritos familiares que gostam de nós. Então a gente tem que estar realmente com muita atenção para perceber. Kardec fala isso no livro dos espíritos, né? Que a gente precisa de atenção, de autoconhecimento. Aí a gente vai logo lembrar da questão 919 do livro dos espíritos, 919A, sobretudo, quando Santo Agostinho pede para que a gente examine o nosso dia para perceber aquilo que não correu de acordo. Então, pessoal, voltando aqui ao livro dos médiuns, no capítulo 23, na questão 252, Kardec afirma, os benfeitores que ajudaram Kardec a codificar, que que as imperfeições morais que constituem quase sempre um obstáculo à libertação das influenciações negativas dos espíritos. E aí ele conta um caso muito interessante, né? Um caso de mediunidade de efeito físico, né? Paul de Gaster, que no caso eram duas irmãs, né, que viviam numa casa, e elas tinham as roupas arremessadas
no telhado, tinham roupas furadas, tinham roupas espalhadas pelo quarto. Kardec, na questão 252 do Livro dos Médiuns, fala sobre essa. Olha que interessante. Ele para falar um pouco dessa situação das irmãs. E as irmãs procuram Kardec, então. E aí, Kardec leva a questão para a sociedade parisiense, né, a sociedade espírita, e lá tem a orientação de que as irmãs deveriam orar pelos seus anjos protetores, pelos seus espíritos protetores, para que elas intensificassem a oração, e eles também iriam manter a oração lá no grupo. Muito bem, por um tempo isso funcionou a contento. E depois as irmãs entraram em contato de novo, dizendo que o fenômeno tinha voltado, né? Fenômeno de efeito físico, classificado por muitos como sendo fenômeno de Poltergeist. Muito bem. E Kardec, então, evoca o espírito, ok? Evoca lá, ele leva para a reunião mediúnica do grupo, e um benfeitor do grupo diz que as irmãs, sobretudo uma delas, precisava mudar de comportamento. Ela precisava praticar a caridade da língua, ok? Porque elas não sabiam conter as suas línguas, elas caluniavam, elas falavam, faziam uso do errôneo e inadequado da palavra, do verbo, e por conta disso abria uma imperfeição moral. Os espíritos inferiores, que foram espíritos sofredores, que foram caluniados por essas irmãs, eles se sentiam então no direito de praticar aquele tipo de ato com elas, né? Bagunçar realmente as suas roupas, provocar aqueles fenômenos, exatamente porque encontravam essa brecha, porque elas gostavam de falar mal do próximo. Isso está descrito na questão 252. Vocês veem como é importante a questão da moral, né? O cuidado que a gente precisa ter com a autotransformação, com a reforma íntima, para que não estejamos sujeitos, para que possamos abrir portas, né? Vocês podem me perguntar, mas o que poderia então facilitar? Aí Kardec fala que as imperfeições morais que realmente constituem um elemento de ligação com esse tipo de perseguição, né? Então, André Luiz, no livro Ação e Reação, vai dizer que somos os únicos responsáveis pelas sintonias infelizes do nosso hoje, né? Graças ao caminho de vícios que palmilhamos no passado. Então, realmente, quando a gente tem esse tipo de comportamento, a gente tem também uma sintonia ligada com espíritos, né? Abre-se a possibilidade da conexão com os espíritos sofredores, e aí eles nos trazem muito sofrimento e provocam-nos para que possamos sofrer como eles sofrem. E Kardec pergunta isso. Ele pergunta na questão 465 exatamente isso, né? Com que finalidade, então, há essa influenciação negativa, né? Kardec vai perguntar isso aos benfeitores, que dizem que as influenciações negativas, elas ocorrem porque eles invejam aqueles que são felizes. Então, os espíritos sofredores, muitas das vezes, nos invejam
por ter um corpo físico e por estar tendo uma oportunidade de reparar os erros que fizemos no passado e a partir daí melhorarmos como pessoas. Então isso os infelicitam demais, né? Eles desejam então que soframos como eles sofrem, que sejamos infelizes como eles são. Então não suportam ver realmente seres, né, criaturas felizes, e por isso muitas das vezes eles nos influenciam de forma negativa, ok? Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem alguma perguntinha no chat. A Claudete está falando que assumir nossas responsabilidades diante das situações diárias. É verdade, né? Não tem como fugir. Bom, então, mais uma referência importante é o livro Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. E a Sueli, ela traz no capítulo A Porta Aberta, sobre a invigilância, fala que os estados emocionais, que determinados estados emocionais abrem a porta para a influenciação negativa, como a revolta, o ódio, a depressão, o desânimo, o pessimismo, o medo, o ciúme, a avareza, o egoísmo, o orgulho, a ociosidade, a irritação, a impaciência, a maledicência, a calúnia, o desregramento sexual, os vícios, né? Fumo, álcool, tóxico, jogo e muitos outros. Todos eles são elementos de invigilância. É por isso que Jesus falou para que a gente fizesse o quê? Para a gente vigiar e orar. Falou isso várias vezes nos evangelhos, né? De Mateus, de Lucas, de Marcos e de João. E isso está presente no verbo do Mestre Jesus. E a irmã Sheila, nesse mesmo livro da Sueli, fala que toda vez que a gente sentir esse tipo de situação, esse tipo de sentimento, para que a gente eleve o nosso pensamento, que a gente recorra à prece. Olha só como os benfeitores nos dão recursos, né, gente? Eles dão recursos para que a gente possa se libertar dessa influenciação negativa. Eu estou falando muito da influenciação negativa, porque eu acredito que a influenciação positiva todo mundo quer, não é isso? E a gente se preocupa mais com a influenciação negativa. Mas a influenciação positiva, gente, elas acontecem também, ok? Principalmente se você é um trabalhador do bem. Ela acontece. A influenciação positiva através da intuição. Quantos inventores, quantos cientistas, quantos engenheiros ou quantas pessoas no nosso dia a dia que a gente vai dormir com um problema, meu Deus, não consegui resolver, e no dia seguinte a gente tem a solução para o problema que nos afligia. Isso é a influenciação dos benfeitores, dos nossos familiares, do nosso anjo guardião, ok? Quantas vezes esses artistas são influenciados na confecção de uma letra de música, de uma poesia, de um filme, de uma temática de um filme. Quantas vezes isso acontece, gente? Muitas vezes. Na vida de vocês, certamente cada um deve ter uma história para falar de uma intuição positiva que teve. E eles são humildes, né? Eles não dizem que dão o louro da vitória para nós. Às vezes a ideia vem de lá e somos nós que acabamos ficando com todo o mérito da ideia, mas muitas das vezes essa ideia
o proveniente, e certamente quando é uma ideia que revoluciona o mundo, quando influencia as pessoas para o bem, certamente veio do plano espiritual. Mas, aí já voltando de novo a falar um pouquinho da influenciação negativa, também ocorre, né? Ocorre a situação inversa, em que, sobretudo durante o período do sono, né? Durante o período do sono, muitas das vezes, muitos dos crimes são combinados, são efetuados, planejados no momento do sono natural, em que a espiritualidade inferior se reúne com o encarnado e planeja uma ação maléfica. Então é importante que a gente tenha, é por isso que há toda a necessidade do planejamento, né? De toda uma rotina especial antes de dormir, para que a gente não assista filmes violentos, para que a gente, no momento já de deitar, a gente não faça refeições pesadas, para não termos problemas digestivos, para que a gente faça a nossa oração. O ideal é a gente pegar um livro espírita, sobretudo nós que somos espíritas, né? Mas se for evangélico, pega a Bíblia, pega um livro, né? Não importa, mas um livro edificante para iniciar, e pedindo sempre ao nosso mentor para que nos acompanhe nesse momento de relativa emancipação, porque o sono natural, né? Ele nada mais do que um estado de emancipação da alma. Kardec vai falar isso nas questões seguintes. Então, que possamos ter esses cuidados, ok? E no livro Libertação, o benfeitor Gúbio, né, que eu acho é o mentor de André Luiz, fala que em determinadas horas, né, 3/4 da população estão semi-libertos do corpo por conta do sono natural, né? Em zonas, o pior de tudo, em zonas de baixa vibração, né? E na verdade vão forjar dolorosos dramas. E é por isso que eu reforço, né? Muitos dos grandes crimes são realmente planejados à noite nessas regiões infelizes, ok? Então, que possamos estar atentos a essas questões, porque elas são questões da influenciação espiritual presente, bastante presente, ok? Mas o que eu poderia falar? Já falei da influenciação do sono. Ah, sim, na questão 469 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores como que poderia se neutralizar a ação negativa, a influenciação negativa dos espíritos. E os benfeitores dizem que praticando o bem e pondo em Deus toda a confiança. Então, a fé, né? A fé, ela é um elemento essencial, a fé em Deus, a confiança em Deus e a prática no bem são elementos essenciais para a neutralização dessas influenciações negativas. Há também, agora lembrando, a questão da influenciação coletiva, tá? E aí eu trago uma referência que é uma psicografia do Divaldo Franco, de Manuel Filomeno de Miranda, Nas Fronteiras da Loucura. Então, nesse livro, Manuel Filomeno de Miranda vai tratar desse tipo de influenciação coletiva durante o período de carnaval, pessoal. Olha aí, olha só que interessante. A influenciação não ocorre só de forma individualizada, não, hein? Ela pode acontecer de forma coletiva, e eu uso como exemplo os relatos desse livro, Nas Fronteiras da Loucura, onde o benfeitor Bezerra de Menezes
estabelece um hospital de campana espiritual ali na região do Campo de Santana, exatamente para socorrer problemas oriundos da baixa vibração por conta do período de carnaval. Então, onde as pessoas estão mais suscetíveis à influenciação dos malfeitores. Então, há situações em que as pessoas se deixam levar, né, pelo o clima de, entre aspas, de felicidade generalizada, usam drogas, usam álcool, fazem uso de substâncias que prejudicam o controle o controle do seu corpo físico, né, através aí do bom funcionamento do cérebro, e ficam sujeitos a muitos abortos são realizados após 2, 3 meses depois do carnaval, por conta de relações irresponsáveis, relações sexuais de forma irresponsável. Agora você vê, né? A pessoa comete um delito, que é fazer, né, praticar uma relação sexual irresponsável, e aí sem condenar ninguém, e depois, 3 meses depois, ela comete um outro delito mais grave, né? Quem somos nós para julgar as pessoas? Mas você vê como, às vezes, um ato impensado, evidentemente sob influência de espíritos sofredores, podem agravar mais a nossa situação, né, enquanto espírito encarnado buscando progredir. Então, que tenhamos bastante cuidados, tá? Com essa situação aí, porque as influenciações coletivas, elas existem, né? Kardec fala dos processos de Morzine, isso está lá na Revista Espírita, também é um caso bastante interessante de obsessão coletiva, né? Kardec, já na Gênese, ele admite usar o termo possessão, não significando que o espírito toma o corpo do encarnado, não é isso, mas que ele tem um pleno controle e domínio sobre o corpo. Então, Kardec vai estudar a possessão coletiva, né, os processos de Morzine, que de certa forma se relaciona à questão da influenciação coletiva. É isso, pessoal. A gente já tem 50 minutos de live, né? Então, eu acho que a gente pincelou várias coisas, falamos de várias referências. É importante que vocês estudem e que procurem essas referências, esses pontos que eu destaquei aqui, pois eles certamente vão enriquecer demais aí a vida de vocês, e a gente precisa estar atento a essas questões da influenciação do mundo espiritual, porque estamos mergulhados num mar de pensamentos e estamos sim sujeitos às influenciações. Que possamos ser influenciados pelos benfeitores, é o que todos nós queremos, mas também que estejamos atentos, porque nós estamos num mundo de prova e expiação. Somos espíritos com um passado, um passado doloroso, um passado de erros, de crimes. Então estamos sujeitos à influenciação do mal. Todos estamos sujeitos à influenciação, mas a decisão final é sempre nossa, de aceitar. E se reconhece, né, se reconhece o bem ou o mal através da autoanálise, né? É claro que um espírito bondoso jamais vai jamais vai dar um mau conselho, vai nos indicar o mal como uma solução para alguma coisa. E o contrário também vale. O malfeitor, ele não vai fazer uma boa influenciação. Então, que possamos sempre refletir sobre essa questão da influenciação, pois isso é uma lei natural, nós estamos sujeitos mesmo a essas influenciações, mas a nossa arma principal é, como os próprios benfeitores falaram, a prática do bem e a confiança em Deus. Então, meus irmãos, vamos para o momento final, que é um momento
da prece de encerramento, pedindo que possamos vibrar, né, mentalizar o nosso irmão maior, o Mestre Jesus, e pedir por todos aqueles que sofrem agora nos hospitais, por conta das doenças do corpo físico, por conta das doenças do corpo espiritual, que Jesus possa, de alguma forma, com seu amor incondicional, tocar o coração de todos esses seres. Pedimos, então, para aqueles irmãos que ainda estão presos às viciações de toda sorte, que esses irmãos possam, de alguma forma, ser tocados pelo amor de Jesus e, a partir daí, modifiquem seu comportamento. Pedimos uma vibração amorosa para os nossos inimigos, para os inimigos do Espiritismo, que esses irmãos, de alguma maneira e em algum momento, possam ser tocados pelo amor de Jesus e refaçam os seus caminhos. Que possamos estar sempre praticando o bem, seguindo esse caminho que o Mestre trouxe para nós, já que ele é o modelo e guia da humanidade. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele nos prometeu a vida em abundância. Que possamos, então, estar nesta mentalização, junto com o nosso irmão maior, o Mestre Jesus, e, a partir daí, possamos irradiar essa vibração positiva para todos que sofrem, né? Para os nossos parentes, para os nossos inimigos, para aquelas pessoas que vivenciam a experiência corporal em outros países, que o orbe terrestre seja envolvido por essa irradiação amorosa proveniente do nosso governador planetário, o Mestre Jesus. E que os bons espíritos possam ficar conosco hoje, agora e sempre. Meus irmãos, boa noite para todos. Que vocês possam ter, então, um excelente final de semana, ok? Eu agradeço a presença de todos, ok? Da Marilene, obrigado aí, palavras abençoadas, obrigado, Marilene. Da Ana Maria, do Márcio Medeiros, da Célia, que destaca a gratidão, da Felícia de Jesus, da Célia eu já falei, da Claudete também já falei, enfim, de todos que estão aqui no chat e aqueles que também não estão, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Tchau, tchau.